A gente está numa série de mensagens, desqualificado. Deixa eu só abrir aqui nossa série de mensagens, desqualificado, porque todos nós, de alguma maneira, a gente se sente desqualificado, não é verdade? E a gente vê ao longo da história como Deus ele tem usado pessoas que aparentemente são desqualificadas aos olhos humanos para destinos extraordinários, né, para cumprir chamados extraordinários. E eu não sei se essa é a sua situação hoje, né? Mas eu, particularmente, eu me sinto muitas vezes desqualificado para poder, às vezes, estar trazendo uma mensagem para vocês. Gente, eu suava pra caramba para fazer uma mensagem, fico horas. Eu virei à noite hoje fazendo essa mensagem, que eu tirei uns dias de férias com a minha família, aí a gente foi descansar. E aí estava com a Bianca, ela tá lá no cantinho, a Bianca, minha namorada lá. E aí a gente falou assim, gente, vamos descansar, né? Então, deixei para montar a mensagem agora que estava voltando, e aí Deus me trouxe algo assim que foi muito incrível, em relação à vida de um cara que a gente admira muito, e eu queria que a gente aprendesse com esse cara nessa manhã, né? Então, antes só de eu entrar, semana passada eu ia mostrar um negócio para vocês, daqui a pouco eu quero botar aqui na tela, viu, Vitor? E aqui também, ô Paulinho, se der para colocar, porque eu não consegui terminar de compartilhar isso, mas existem dois tipos, já vou colocar, já hora que eu colocar eu aviso, existem dois tipos de mindset, né? Então a gente, eu estou lendo um livro que chama Mindset, é um livro muito interessante para quem quiser ler. E nesse livro ele fala que existem dois tipos de mindset. O mindset fixo e o mindset de crescimento. Né? O que acontece? A maior parte de nós, a gente tem um mindset fixo. Né? Então a gente, muitas vezes a gente acha que não, mas a gente tem em muitas áreas da nossa vida um mindset fixo. O mindset que é importante a gente ter é o mindset de crescimento. O que o mindset fixo ele fala pra gente? Ele fala que do jeito que você nasceu, você é. Né? Por isso que para quem tem um mindset fixo, ser bem sucedido é um negócio tão importante. Porque se você falhar, quer dizer que você não serve para nada. Né? Quer dizer que você não é tão bom assim. Para quem tem um mindset fixo, o esforço é algo que não é importante. Por que o esforço não é importante para quem tem um mindset fixo? Porque parece que você não nasceu com aquilo e que você não consegue melhorar. Então a gente, em muitas áreas da nossa vida, a gente tem um mindset fixo, só que o importante no livro, ele fala que é ter um mindset de crescimento. Para quem tem um mindset fixo, receber uma crítica, né, em relação a um feedback, parece que alguém está colocando uma faca dentro de você. Porque parece que a pessoa está atacando diretamente a sua identidade. Porque muitas vezes a gente tem um mindset fixo. E a gente acha que do jeito que a gente nasceu do jeito que a gente vai ser para o resto da nossa vida. A gente não consegue melhorar. Só que o mindset de crescimento, ele fala que a gente consegue desenvolver. Uma das coisas que a gente acha que a gente não consegue desenvolver, que é talento nato, o que vocês acham? Por exemplo, música. Né? Temos o Juan aqui, um excelente músico. Né? Então a gente fala assim, música, artes, desenho, coisas artísticas é talento. Ou a pessoa nasce com isso ou não, não é verdade? Não é isso que a gente pensa? Não é, Di? Você canta ou não? Não canta, né? Você acha que não tem jeito, né? Mindset fixo. Tá vendo? Mas o que acontece? Quero mostrar para vocês aqui um curso de desenho que eles fizeram. Tem como jogar aqui, Paulinho? O Vitor vai jogar na tela. Olha só, o primeiro desenho que eles fizeram e depois de fazer um curso, como é que ficou, gente? Olha a diferença. Eu acho que quem está mais longe não consegue enxergar. Dá para enxergar aí, Rafa? Não dá direito, né? Olha só o primeiro desenho e o último, como é que ficou. Quem está em casa está conseguindo ver melhor, depois vocês dão uma olhadinha. Foi desenvolvimento, entendeu? Então, até para coisas artísticas que a gente acha que ou a gente tem ou a gente não tem talento, a gente consegue desenvolver também. Né? Então, a gente que tem muitas vezes um mindset fixo, ele leva a gente a pensar que o fracasso ele é para sempre, mas o fracasso ele é uma circunstância, ele não é uma condenação. Né? Então, eles fizeram uma pesquisa com algumas crianças e perguntaram para elas assim, quando que você se sente inteligente? Com crianças de, sei lá, 4ª, 5ª série. E o resultado foi interessante, gente, foi interessante. Porque tiveram dois tipos de respostas das crianças. As crianças de mindset fixo, elas falavam assim que elas se sentiam inteligentes quando elas terminavam rápido uma prova ou quando elas iam bem. Mindset fixo. Talvez é o que a gente tem, né? Se eu fosse perguntar para você, quando você se sente inteligente? Talvez quando você vai bem numa prova ou quando você consegue se destacar em algo. Só que as crianças de mindset de crescimento, elas responderam o seguinte. Elas responderam que elas se sentem inteligentes quando elas fazem algo difícil que elas não conseguiam fazer antes. Então você vê a diferença do mindset fixo e do mindset de crescimento.
E isso muda muito a forma como a gente enxerga a gente mesmo. Então, se você olha para você com um mindset fixo, você vai se avaliar de uma maneira muito rigorosa, muito rígida. Você vai se sentir incapacitado, você vai se sentir desqualificado para fazer as coisas. Talvez até você olha para o seu passado, você já tentou tantas coisas que não deram certo, e a sua sensação nesse momento da sua vida é que as coisas não vão dar certo de novo. Né? Por quê? Porque é o nosso mindset fixo. A gente olha para trás, a gente olha para dentro da gente mesmo, e a gente acha que essas situações não vão mudar, que elas vão continuar sendo assim para sempre. Né? Só que eu queria que vocês entendessem que a palavra de Deus, ela nos ensina a ter um mindset de crescimento. Porque a palavra fala que a nossa mente ela é transformada todas as manhãs. Todos os dias a gente é transformado, de glória em glória. Então Deus, Ele está transformando você todos os dias. E eu queria entrar no tema da minha mensagem nessa manhã, que é força na fraqueza. Força na fraqueza. Eu até tinha pensado num outro tema, né? Que era opostos ou complementares. Né? Eu quero que a gente entre nisso aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Obrigado, Mari. A Mari está de enfermeira hoje, está de branco. E aí, quando eu estava pensando nessa mensagem aqui, gente, eu acabei caindo num desenho animado. Não sei se vocês gostam de assistir desenho, eu gosto. Né? Eu gosto de assistir desenho, eu gosto de jogar videogame, então eu tenho o meu lugar de descanso com essas coisas aí. Na verdade, a Bianca, minha namorada, está querendo jogar meu videogame fora. Né? Então... Mas... fui viajar de férias, eu levei o videogame, gente, pra vocês terem ideia, para dar uma descansada na mente, né? Ó, o Rafa é meu parceiro aqui, meu primo tá aqui, ó, a gente joga junto, né, Rafa? Já vou botar você junto comigo para não ficar sozinho nessa, né? Mas eu estava assistindo um desenho, não sei se já assistiram, chama Detona Ralph. Desenho antigão, né? Saiu até um novo agora que é o Wi-Fi Ralph, acho, alguma coisa assim. Mas uma coisa interessante no Detona Ralph, que ele é um vilão, né? E ele é totalmente rejeitado pelo pessoal lá do jogo dele. E é como se o Detona Ralph ele fizesse parte de um lugar de fliperama, onde tem vários videogames, né? Não é muito dessa época agora, mas na minha época a gente ia pro fliperama, que tinha vários videogames, você comprava uma ficha e você jogava. E é como se esses videogames eles tivessem uma ligação entre eles, assim. Então é como se tivesse um metrô, né? E cada um ia pro videogame. E dentro do videogame, do jogo dele, o Detona Ralph ele é rejeitado. E aí então ele não quer ficar mais lá. Ele acha que o importante é ganhar uma medalha, porque o herói ele ganha uma medalha no jogo dele. E aí todo mundo valoriza o herói, quer estar com o herói. E ele vai atrás então de ganhar essa medalha em outros jogos. E ele acaba caindo no Candy Crush de corrida. Né? Tem uma menina lá que chama Vanellope, ele conhece ela. E ela é chamada de uma falha no jogo. Ela é chamada de um bug. E ela, por ser essa falha, ser considerada essa falha, ela é rejeitada o tempo inteiro no jogo. Todo mundo tira sarro dela. E o sonho dela é ser uma corredora. Que o jogo é de corrida, de carrinho de doce. E aí o que acontece? O filme vai desenvolvendo, Detona Ralph começa a ficar com dó e começa a ajudar ela. E aí tem um rei nesse jogo. E o que ele descobre? O rei chega para ele e fala assim, se você ajudar ela tem uma falha que ela some e ela aparece em outro lugar. É muito rápido assim. Então ela está aqui, de repente ela aparece em outro lugar. E o rei fala assim, se você começar se a gente colocar ela dentro da corrida, ninguém mais vai querer jogar esse jogo, porque vai ver que ele está com problema, ele vai estar com falha. E aí eles vão desligar o nosso jogo, vai todo mundo aqui dentro morrer. Só que aí o que o Detona Ralph começa a descobrir então? Ele começa a ver que na verdade essa menina, a Vanellope, ela era a principal do jogo, porque ele sai do jogo dele, ele consegue ver o fliperama do jogo dela, e ele vê que ela era a principal, e na verdade esse rei, ele tinha manipulado toda a programação do jogo, para que ele fosse o principal e ela se tornasse a falha, e na verdade aquela falha dela, era na verdade a vantagem que ela tinha sobre todos os outros corredores do jogo, e eles descobrem isso. Então, o que ela achava que era uma falha, o motivo pelo qual ela era rejeitada, se tornou um motivo pelo qual ela era, na verdade, a melhor do jogo, porque era uma vantagem que ela tinha. E eu queria nessa manhã que a gente estudasse um pouco disso, para a gente entender que muitas vezes o que a gente enxerga como falha, é na verdade a força que Deus tem colocado dentro de nós. A fraqueza que muitas vezes você enxerga em você, é na verdade a força que Deus tem colocado dentro de você. Como assim? Né? Força e fraqueza são complementares ou são opostos? Vamos descobrir isso aqui. Quando a gente olha para os personagens da Bíblia, a gente vê que todos eles tinham algum tipo de falha.
A gente vê que Noé era um bêbado, Abraão era muito velho, Jacó era um enganador, José era negligente, Gideão era medroso, Davi teve uma fé e cometeu um assassinato para encobrir o seu erro, Jonas fugiu de Deus, Pedro negou a Cristo e Lázaro estava morto. Então a minha pergunta é, qual a sua desculpa hoje porque Deus não pode usar você? Olhando para todos esses homens de Deus aqui que marcaram a história e nos ensinam muitas coisas com a sua vida. Por que Deus não vai usar você? E tem um personagem que eu não citei nessa lista, que é sobre ele que eu queria falar hoje, que era um cara muito talentoso. Ele escreveu mais ou menos 23% do Novo Testamento. Ele escreveu em torno de 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento, que são chamadas de epístolas. E eu queria falar sobre esse cara, o nome dele é Apóstolo Paulo. Paulo, ele era um cara extremamente talentoso. Faz muito sentido Deus ter escolhido Paulo para fazer o que ele tinha para fazer. Porque se você quer alguém para espalhar a filosofia do cristianismo, num lugar onde ninguém sabe sobre isso, Paulo é o cara. Paulo, ele era um cidadão romano. Então, por ele ser um cidadão romano, isso dava para ele acesso. Paulo tinha acesso a lugares que outras pessoas não tinham, porque Roma na época dominava o mundo. Só que não só isso, a mente de Paulo, ela era brilhante. Então Paulo, ele era capaz de debater na época com os principais estudiosos ou com pessoas, políticos e pessoas no poder, porque Paulo, ele tinha uma mente brilhante, e ele fazia isso porque ele era talentoso. Ele foi capaz de levar o evangelho para os gentios pela primeira vez, e Deus sempre enviava Paulo para as principais cidades do mundo na época. Enviou para Éfeso, Atenas, Roma, e uma dessas cidades foi Corinto, cidade dos corintianos. Cidade vencedora, cidade guerreira. E eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, de 7 a 11. Eu já vou ler. Mas nessa passagem, Paulo está escrevendo uma carta para os moradores de Corinto, a cidade onde ele havia passado, implantado uma igreja. E Paulo estava tendo que lidar com algo nesse trecho, que talvez a gente não consiga imaginar que ele tivesse que lidar com isso. E só para você entender mais ou menos, Paulo, ele morreu na faixa dos 60 anos de idade, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui. E assim, Paulo, ele sempre então foi um cara que escreveu muito. Paulo sempre foi um cara que implantou muitas igrejas. Ele se estabeleceu na época como um dos principais pensadores daquela época. E a gente vê ele aqui nesse trecho tendo que lidar com algo que a gente não imaginaria que ele teria que lidar. A gente imagina que ele já teria vencido isso. Ele tem que defender as suas credenciais. Porque nesse momento aqui, Paulo está sendo criticado. Alguns líderes da cidade de Corinto estão tentando minar a autoridade de Paulo, apontando algumas fraquezas de Paulo. E eles estão querendo mostrar que Paulo, ele é falho, que Paulo, ele não é bom o suficiente, que as pessoas estão dando muita moral para Paulo, mas que ele tem fraquezas, eles estão querendo colocar a identidade de Paulo em cima de uma fraqueza. E quantas vezes será que isso não acontece com a gente? Igual na escola, gente, sai cada apelido na escola, você não pode vacilar na escola, porque qualquer coisinha que você vacilar vira seu apelido lá. O pessoal não está esperando você mostrar uma fraqueza ou mostrar uma falha para começar a colocar seu apelido assim. Então, a gente vê assim, a gente cresce numa sociedade onde parece que as pessoas estão esperando a gente cair. As pessoas estão esperando a gente falhar. As pessoas estão esperando a gente errar. E a gente vê aqui então, que esses líderes da cidade de Corinto, eles estão nesse momento tentando apontar uma falha de Paulo e mostrar que ele é fraco. Mostrar que Paulo não é bom o suficiente, que ele não é tudo isso que ele está falando que ele é. E aí vamos ler então comigo em 2 Coríntios 10. Fala assim: vocês observam apenas a aparência das coisas. Gente, dava para a gente montar a pregação só aqui, Porque não é verdade isso daqui? Sabe, ele escreveu isso há muitos anos atrás e até hoje é uma verdade. A gente enxerga só a aparência das coisas. Sabe, a nossa visão em relação a outras pessoas é sempre muito superficial. Sabe, a gente está aqui na igreja, com vários irmãos, uma comunidade, e a gente avalia uns aos outros. Pelo quê? Pelo superficial. Pelo carro que o cara tem, pela aparência que ele tem, pela forma como ele te tratou a primeira vez. Você não quer saber se naquele dia ele estava bem ou se não estava, ou se ele estava estressado, se aconteceu alguma coisa na casa dele, ou se estava alguém doente. Sabe, não, a gente quer avaliar tudo de forma superficial. Até falando sobre doentes, a gente, quero deixar aí a minha oração, meus
sentimentos para várias pessoas que estão passando aqui na nossa igreja pelo Covid. Tem pessoas que estão internadas, então vamos continuar tomando cuidado, vamos orar por essas pessoas. E a gente tem essa visão muito superficial, como se, sabe, o superficial fosse o que importasse. A gente julga por status, a gente julga por medidas superficiais de sucesso. A gente não consegue olhar além da superfície. Continuando, se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo, que assim como Ele, nós também pertencemos a Cristo. A gente tem que entender a importância de pertencer a Cristo, entender que a gente pertence a Cristo, a gente pertence a uma família, porque quando a gente entende que a gente pertence a algo, isso vai dar um espírito para você de coragem, isso vai dar um espírito para você de ousadia. E nessa manhã eu acredito que Deus, Ele quer dar a sensação de pertencimento para várias pessoas aqui, para desenvolver esse espírito de ousadia, para você começar a caminhar em direção aos sonhos que Ele tem colocado no seu coração. Sabe, você faz parte de uma família, você faz parte de Cristo, Cristo faz parte de você. Nós estamos aqui para te apoiar, nós estamos aqui para ajudar você. Se você está passando por uma necessidade, conta com a gente. Se você tem um sonho, conta com a gente. Se você está tendo uma vitória na sua vida, nós queremos celebrar junto com você, sabe? E é aqui que Paulo está falando isso, sabe? Se você pertence a algo, isso vai te dar um espírito de coragem, de ousadia. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Eu não sei se você já tinha parado para prestar atenção nesse trecho aqui. Aqui o que eles estão falando? Que Paulo está admitindo. Que Paulo, ele não era um pregador muito bom. Eles estão acusando Paulo de não ser um orador tão impressionante. Eles estão falando que algo na presença física de Paulo não impressionava, não era nada demais, era uma fraqueza que ele tinha, que tinham muitos melhores oradores do que Paulo, que tinham muitos melhores pregadores do que Paulo, né? E eles estão aqui tentando então humilhar, rebaixar Paulo através dessa fraqueza, sabe? Será que você consegue imaginar isso? Paulo, que foi um cara que se posicionou em sinagogas, que na época ele palestrava em hubs culturais, falando do Deus desconhecido para pessoas que eram os estudiosos e filósofos da época. Paulo, aquele que escreveu, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo que escreveu, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse Paulo era um cara que não sabia falar muito bem. Era um cara que pregava mal. E aí eles estão tentando usar isso para minar a autoridade de Paulo. Eles estão falando, Paulo não é um cara tão talentoso assim. Paulo tem falhas, né? Então, a gente começa a ver aqui que eles começam a pegar algo que era uma fraqueza de Paulo, para tentar minar a autoridade dele e mostrar que ele não era bom o suficiente. Sabe, Paulo que escreveu a maior parte das cartas do Grande Testamento, sabe? Paulo, ele era falho. Assim como eu sou falho e você é falho. Sabe, eu não consigo listar aqui todas as falhas que existem, como eu falei um pouco dos personagens da Bíblia. Mas eu sei que talvez se eu perguntar para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para os seus filhos, eles vão apontar as falhas que você tem. Ou talvez, sabe, um amigo seu, se eu perguntar, ele vai conseguir apontar as suas falhas. Ou talvez você, mais do que ninguém, você consegue enxergar as falhas que você tem. E muitas vezes as nossas falhas, elas tiram o nosso espírito de ousadia, tiram o nosso espírito de coragem. Por quê? Muitas vezes Deus coloca um sonho no seu coração. Deus coloca um chamado no seu coração. E aí você começa a olhar para as suas falhas, você começa a olhar para as suas limitações, e você desiste de caminhar em direção àquilo. Por quê? Porque o inimigo só fica apontando aquilo que você não sabe fazer. Ele fica apontando aquilo que você é ruim, aquilo que você não consegue fazer, para tentar limitar aquilo que Deus tem para a sua vida. E eles estavam tentando fazer isso para Paulo. E Paulo, aquele que pregou o evangelho para os gentios, ainda assim não era um dos melhores pregadores. Isso é meio estranho. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conversar com pessoas que eu admiro muito, que são heróis para mim na fé. São pastores de igreja que são referência para mim, são referência na sua liderança, no seu caráter, na forma como eles gerem a sua igreja, no que eles construíram. E uma coisa que eu gosto sempre de perguntar para essas pessoas é: o que te fez chegar aqui onde você está hoje? O que te fez ser quem você é hoje? E desses três caras eu peguei algumas coisas interessantes. O primeiro, ele é um cara que ele é extremamente bom líder.
talvez um dos melhores líderes que eu conheço. E ele formou líderes que são melhores do que ele. Ele tem formado líderes que são melhores do que ele. E quando eu perguntei para ele assim, como é que você consegue formar tanto líder bom? O que ele respondeu para mim foi o seguinte, é que eu sempre, desde quando eu comecei meu ministério, eu não achava que eu era um bom líder. Então, para poder construir o que Deus tinha colocado no meu coração, eu tive que começar a formar e trazer outras pessoas que eram boas naquilo que elas faziam. O segundo é um cara que ele é referência na área de finanças. É uma das igrejas mais estáveis e bem-sucedidas financeiramente que eu conheço. Eu perguntei, como que você conseguiu fazer a sua igreja chegar nesse nível financeiro tão bom? Ele falou assim, cara, eu cresci sem dinheiro. Então hoje, quando o dinheiro vem a mim, eu tenho um respeito muito grande por ele. O terceiro foi um dos melhores comunicadores que eu já conheci. É um cara que eu aprendo com ele falando, eu olho ele falando, eu admiro, presto atenção, para ver como que eu posso aprender técnicas de comunicação melhor. Eu perguntei, como é que você se tornou um comunicador tão bom? Ele falou assim, cara, eu me tornei um comunicador bom, porque eu me esforcei tanto para isso. Ele falou que no começo, quando ele ia pregar, a mão dele tremia tanto, que ele tinha que botar o microfone num pedestal, para o microfone não cair no chão. E ele falou que ele era tão intenso na pregação dele, que quando terminava a pregação, ele estava com o tênis molhado de tanto suar o pé. Imagina, gente. E ele falou assim, por eu achar que eu era um pregador ruim, eu me esforcei tanto para me tornar um comunicador bom. Sabe, e o outro? Sabe, eu sou tão bom com dinheiro, porque eu não tinha dinheiro algum. O outro, eu levantei grandes líderes, porque eu não me achava um bom líder. Sabe, em cada situação, a gente vê que a falha deles se tornou o talento. A gente vê que o que eles não podiam fazer, fortaleceu aquilo que eles eram chamados para ser. Sabe, eu quero que você entenda, sabe, que muitas vezes talvez aquilo que você tem orado para Deus tirar da sua vida, sabe, aquele negócio, nossa, eu vi uma história engraçada essa semana, eu vou contar aqui para vocês rapidinho, deixa eu ver se eu tenho tempo para contar, não gente, não vai dar tempo de contar essa história, ficar para outro dia, mas, quero que você entenda, que muitas vezes aquilo que você ora para Deus tirar da sua vida, Ele quer usar na verdade para te fortalecer. É aquilo de especial que Ele quer colocar para dentro de você, que abençoa as pessoas à sua volta e abençoa o mundo. E aí eu estava pensando assim, que Paulo ele então não era um bom pregador, mas a gente tem Apolo, né, que andava junto com Paulo. Apolo era um excelente pregador. Alguém conhece aqui algum versículo de Apolo ou não? Será que alguém pode me citar aqui algum versículo que Apolo escreveu? E a minha pergunta é, será que se Paulo, ele tivesse sido um orador melhor, será que ele teria sentado, pegado a caneta e começado a escrever a Bíblia que a gente tem hoje? Será que hoje, a preciosidade que a gente tem da palavra de Deus, o conhecimento que a gente tem através de Paulo, será que a gente teria se ele fosse um orador melhor? Será que a gente teria esses escritos se Paulo fosse um bom pregador? Sabe, isso me mostra que a nossa fraqueza não é uma fraqueza, mas a nossa fraqueza foi colocada para Deus impulsionar aquilo que existe de forte e especial dentro da sua vida. Sabe, será que a gente teria, sabe, eu tenho um versículo tatuado aqui no meu braço, que fala assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que eu teria isso daqui no meu braço tatuado se Paulo tivesse sido um orador melhor? Sabe, será que a gente teria, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Será que Paulo teria escrito essas coisas tão lindas, se ele fosse um orador melhor? Se ele fosse um bom pregador? Sabe, Paulo fala em 2 Coríntios, ele admite, eu tenho uma falha, mas a minha falha se tornou o meu presente. A minha falha se tornou o meu talento. Sabe, porque Paulo não era muito bom com o microfone na mão, e na época não existia um gravador. Sabe, Apolo foi um cara muito usado por Deus na época, ele teve o seu papel, a Bíblia fala disso. Sabe, mas se Paulo, ele não tivesse sentado, pegado uma caneta, começado a escrever, será que a gente teria o que a gente tem hoje? Sabe, Paulo escreveu coisas lindas como a justificação pela fé. Sabe, se Paulo não tivesse escrito, a gente não saberia. E se a gente não saberia, a gente não teria acesso a todo o conhecimento que ele deixou para a gente. Então aquilo que na época foi apontado como uma fraqueza, foi na verdade usado por Deus, para dar a maior preciosidade que a gente tem hoje, que é a palavra dele.
Sabe como é lindo a gente meditar no que Paulo escreveu, não é verdade? Não é bonito? Sabe, é os versículos que a gente coloca na porta da nossa casa, é os versículos que você coloca no seu espelho de manhã quando você acorda e você lê, é aquele versículo que você lê quando você está desmotivado, quando você está triste. Será que a gente teria isso, se Paulo fosse um orador melhor? Sabe, será que muitas vezes o que você enxerga como falha na sua vida, será que não é através dessa falha que Deus quer fortalecer o chamado que Ele tem para você? E aquilo que você enxerga como fraqueza, na verdade é Deus apontando você para o chamado incrível que Ele tem preparado? Gente, a gente é fraco, a gente é falho, a gente erra. Só que isso a gente vai começar a ver, a gente começa a ver na vida de Paulo, que isso não é algo ruim. Porque muitas vezes a gente fica orando para Deus tirar, né? Eu escrevi uma frase aqui, que muitas vezes o maior presente que Deus pode dar para a gente são orações não respondidas. Será que já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes o maior presente que Deus pode te dar é uma oração não respondida. Porque se Ele te der o que você quer agora, você não vai se tornar o que Ele tem para você lá na frente. Porque é muito melhor do que aquilo que você tem sonhado para você hoje. Aquilo que você acha que você quer hoje, Deus tem algo 10, 100, 1000 vezes melhor preparado lá na frente. Então muitas vezes a melhor coisa que Ele faz é uma oração não respondida. Sabe, você ora para Deus tirar algo da sua vida, sendo que é na verdade através disso que Deus quer te preparar para o seu destino e para o seu chamado. Sabe, então a sua fraqueza não é uma fraqueza, mas na sua fraqueza tem força, existe força. Sabe, então tão importante quanto aquilo que Deus colocou dentro de você, aquilo que Ele deixa de fora. Tão importante quanto aquilo que Deus colocou dentro de você, aquilo que Ele deixa de fora. Porque aquilo que Ele deixou de fora vai fazer com que você tenha que se esforçar tanto, você tenha que batalhar tanto, você tenha que lutar, mas você vai conseguir, e você vai conseguir ser bem melhor do que aquilo se Ele tivesse colocado. Sabe, eu sempre falo que para mim existem dois tipos de pessoas. Existe o tipo de pessoa que é talentosa, existe o tipo de pessoa que é disciplinada. Os talentosos eles se destacam rápido, mas para mim os disciplinados eles chegam muito mais longe. Sabe, quando você pega uma pessoa que é talentosa e disciplinada, você tem um gênio, uma pessoa que faz diferença ao longo de toda a história. Sabe, eu quero falar para vocês nessa manhã que Deus tem colocado talento na sua vida, e Ele quer desenvolver disciplina também, porque Ele quer fazer de você um gênio naquilo que Ele tem colocado no seu coração. Você é aquele que vai fazer diferença na história, você é aquele que vai construir algo que não foi construído ainda, você é aquele que vai ter a ideia que está faltando para esse mundo aqui. A ideia do próximo Uber vai ser sua, a ideia do próximo Netflix vai ser sua, em nome de Jesus. Sabe, você vai ser aquele que Deus colocou para transformar essa geração. E sabe o que Ele vai usar para transformar essa geração? Ele vai usar a sua fraqueza, porque é na sua fraqueza que Ele vai desenvolver a força que você precisa para chegar onde Ele tem preparado para você. 2 Coríntios, já estou começando a encerrar minha mensagem aqui, se o pessoal do Ministério de Louvor já quiser subir aqui. 2 Coríntios, continuando, em 12, 6 a 7, a gente vê que Paulo ele fala um pouco de uma fraqueza pessoal dele. Ele fala assim: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para mim, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. Sabe, eu sou grato que Paulo aqui, ele não falou qual é esse espinho na carne. Muita gente fica filosofando, tentando entender qual era esse espinho na carne. Será que era uma doença? Será que era algo emocional? Será que era um tipo de atitude que ele tinha? Mas a gente vê aqui, que Paulo ele fala um espinho na carne. Quando ele fala isso, eu fico grato que ele não especificou qual era, porque hoje eu posso me identificar com isso. Né? Todos nós aqui temos um espinho na carne, não é verdade? Você não tem um espinho na sua carne? Todos nós temos um espinho na carne. E Paulo fala que Deus não tirou esse espinho da carne. Ele orou, Deus tira. Né? A gente vai ver aqui que ele orou 3 vezes. Ele clamou para Deus 3 vezes: tira esse espinho da minha carne. E Deus falou para ele: não, eu vou te dar a minha graça. Sabe, o que era? Era uma tentação? Sabe, era uma doença? Era algo, sabe, uma atitude dele? Eu não sei o que era. E aqui ele fala assim, que era uma mensagem de Satanás, era um presente de Satanás. Olha só que coisa, como que Paulo ele pode falar que um presente de Satanás era algo bom? A gente vê aqui, ó, mensageiro de Satanás, era um presente de Satanás para atormentar. Mas o que a gente vê aqui? Sabe, que Deus, por que Paulo entendeu aquilo como presente? Porque Paulo escreveu para a gente, que Deus ele pega aquilo que o diabo envia para te atormentar, ele transforma isso
naquilo que vai te fazer bem. Ele vai transformar isso para o bem. Então aquilo que você acha que Satanás enviou para te atormentar, essa crise financeira, essa doença, esse tipo de atitude que muitas vezes você tem, sabe, essa crise que às vezes você está passando, essa tristeza que você está sentindo, sabe, pode ter sido enviado pelo diabo, sim. Mas o que Paulo nos mostra aqui, que Deus pega o que o diabo mandou para te atormentar e transforma isso para o bem. Deus pega o que o diabo mandou para te atormentar e usa isso para te transformar. Sabe, 3 vezes seguidas eu roguei que tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Só lendo aqui, no final ele fala assim: pois quando sou fraco, é que sou forte. Sabe, Deus não deu alívio para o Paulo, Deus não tirou, mas Deus deu graça para ele. E aqui ele fala assim, é interessante que ele fala: quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Paulo não está falando assim: quando eu deixar de ser fraco, eu vou ser forte. Paulo ele não está falando assim: quando eu vencer minha fraqueza, eu vou ser forte. O que ele está falando aqui é: quando sou fraco, sou forte. E muitas vezes a gente pensa em opostos, sabe? Quando a gente vai aconselhar alguém, talvez a gente pense assim: com fraqueza, ou a gente aceita, ou a gente troca essa fraqueza, né? Então assim, ou eu tenho que aceitar que eu sou assim e acabou. Só que você está falando assim: eu estou aceitando então que eu não vou ser transformado, e que eu não tenho Deus dentro de mim. Só que se você fala também assim: eu tenho que trocar isso, então quer dizer que você está falando assim, que você tem que trocar todas as suas fraquezas. Isso pode gerar frustração em você, porque talvez ao longo da sua vida inteira você vai lutar com algo que você nunca vai conseguir. E aí você vai falar assim: vamos ser realistas aqui, né, gente? E aí isso vai te gerar frustração. E aí você começa a achar que essas coisas são opostas. A gente vai aconselhar alguém, muitas vezes a gente fala assim: não, você tem que ser mais tranquilo com você mesmo, se aceitar mais. Ou senão a gente fala assim: não, você tem que começar a dar passo e começar a ter iniciativa. E a gente tem que entrar então num equilíbrio entre essas duas tensões, porque na verdade elas não são opostas, elas são complementares. Então muitas vezes a gente pensa o seguinte, que o contrário de fraqueza, ela tem que ser sucesso, não é verdade? Então você fala assim: se eu hoje não quero ser fraco, a gente sempre falou a terceira palavra: eu sou fraco. Eu sou fraco. E aí você então, para substituir isso, você fala assim: eu sou sucedido, eu sou bem sucedido. Só que o que acontece, gente? O sucesso ele é temporário. O sucesso não vai durar para sempre. E você nunca vai conseguir ser bem sucedido em tudo. Então se a gente coloca a nossa expectativa em cima do sucesso, talvez a gente nunca vai conseguir chegar lá em todas as áreas da nossa vida. Então o que Deus quer que a gente faça? Não é o oposto. Então não é eu sou fraco, não é eu sou bem sucedido. Eu sou uma pessoa em crescimento. Sabe por quê? Porque a falha ela não te define. Sabe, os fracassos eles são reais, mas eles não são definitivos. E ao invés de você se definir pelos fracassos, sabe, defina-se pelo que Deus está realizando através dos fracassos na sua vida. Ao invés de você se definir pela sua falha, se defina pelo que Deus está fazendo na sua vida através dessa falha. Elas não são opostos. E aí talvez você fale assim: eu sou indigno. E aí o oposto disso seria o quê? Eu sou digno. Não é verdade? O que é o oposto de indigno? É digno. Mas se a gente quer usar o termo digno, você quer usar algo que você pode fazer. E o que a palavra de Deus fala é que na verdade Ele nos aceita. Então com Deus você não precisa querer ser digno, você tem que querer ser aceito. E o problema é que muitas vezes você tem tentado substituir o indigno pelo digno, e você tem tentado conquistar a aprovação de Deus através do seu próprio esforço. E na verdade a palavra que Deus quer que você complete isso daí é: eu sou aceito. E quando a gente olha para o mundo, a gente começa a ver como o mundo tem tentado deturpar as coisas da palavra de Deus. E como aos olhos do mundo, as coisas que aparentam fraqueza, na verdade são a nossa força. Então muitas vezes você olha para o perdão, você fala assim: pedir perdão vai mostrar que eu sou fraco. Talvez você olha para servir como um sinal de fraqueza. Se eu servir o próximo, se eu servir o meu amigo aqui, vai mostrar que eu sou inferior a ele. Ou talvez humilhação. Talvez se humilhar é um sinal de fraqueza aos olhos do mundo. Mas a gente vê aquele que se fez carne, aquele que se humilhou, aquele que se fez fraco, para que eu e você pudéssemos ser fortes. Então fraqueza
e força não são opostas, elas são complementares. Porque aquele que é o mais forte de todos se fez o mais fraco para que a gente pudesse ser forte. Quero orar por você nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, ó Pai. Porque na sua força, ó Pai, na sua força em quem Tu és, ó Pai, e na sua fraqueza, ó Pai, nós podemos encontrar nossa força, Jesus. Nessa manhã, ó Pai, nós podemos celebrar, ó Pai, celebrar a nossa vida, Pai, celebrar quem nós somos. Pai, como naquela época, ó Pai, eles tentaram desqualificar Paulo. O inimigo tem tentado todos os dias nos desqualificar de alguma maneira, Senhor. Mas que nessa manhã a gente venha ter um entendimento, Pai, que a nossa fraqueza, ela não é algo que o Senhor esqueceu, ou que o Senhor errou, que o Senhor deixou de fora. Mas é algo que o Senhor usa para nos levar ao nosso chamado, para nos levar ao nosso destino, desenvolver coragem, desenvolver ousadia. Nós rendemos as nossas vidas a Ti, ó Pai, e declaramos que nós somos Teus, nós pertencemos a Ti, ó Pai, e não a outro como Tu, Senhor. Eu quero aceitar como eu sou, exatamente do jeito que eu sou, ó Pai, e ser transformado de glória em glória, ser transformado de dia em dia, ó Pai, e ser transformado para ser mais parecido com quem Tu és.